Amém, queridos? Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Nem houve nenhuma mentira, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, pela culpa, ele será sua prole, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Ele levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entregue aos grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, ele foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Só quem pode ser o intercessor é quem ama de verdade. Pelos seus transgressores, ele intercedeu. Isso é amor. Amor indizível. Amor imensurável. Amor que não há outro igual. Tema de hoje: somos despojo de Deus. Queridos,
Diante dessa mesa, muita coisa passa em nossa mente. E eu fico pensando quanto sofrimento que Jesus passou. Quanto desprezo, quanta humilhação Jesus passou e suportou por amor a nós. E muitas das vezes, quando nós falamos em amor, a gente mede esse amor pelo amor que nós temos com um filho, com uma filha. Isso não é nada diante do amor que Deus tem por nós. Imagine você ter um único filho, completamente obediente, completamente apaixonado, completamente apegado a você, e você matar esse filho para você salvar a sua raça, para você salvar a humanidade. Então, quando a gente fala em amor, a gente quer medir o amor de Jesus pelo amor que a gente tem a nosso filho. Esse amor que você tem pelo seu filho, muitas das vezes, e a maioria das vezes, é um amor egoísta. Porque você não o ama verdadeiramente, porque você o proíbe de ir em tal lugar, porque você tem medo dele ir em tal lugar. É um amor egoísta, porque você não quer que o seu filho se perca. Porque, na verdade, você não confia no que você ensinou para o seu filho, e, na verdade, você não confia que seu filho tem uma mente sarada, a ponto de rejeitar os pratos do mundo. O seu amor pelo seu filho, o seu amor pela sua filha, não é patamar para chegar perto do amor de Deus. Quanto sofrimento. Eu falava para o Marquinhos, e depois juntou alguns irmãos ali na roda, né? Às vezes a atitude, a caminhada de uma pessoa pode levar a situações muito difíceis, inclusive a situações de morte. São circunstâncias que vão acontecendo, talvez, e na maioria das vezes, por uma tomada de decisão errada. Sabe, tragédias circunstanciais que muitas das vezes ceifa a vida da pessoa muito cedo. E não é verdade, é uma mentira quando alguém morre muito cedo e você pega e fala assim, chegou a hora dela. Foi da vontade de Deus. Não foi da vontade de Deus. Isso é uma mentira. Tem pessoas que morrem cedo antes do seu tempo. E nós já discutimos isso aqui outras vezes. Eu já preguei sobre isso aqui. O único, nem Abel, que foi um homem que serviu o Senhor do jeito que o Senhor espera, que viveu plenamente, fez toda a vontade de Deus. Nós obedecemos a Deus. Nós seguimos a Deus, mas dizer que nós fazemos a vontade de Deus, isso é mentira. Não existe um único ser humano na face da terra que conseguiu isso, senão Jesus Cristo. Ele foi o único homem que conseguiu fazer toda a vontade de Deus. Então, muitas das vezes as pessoas, por circunstâncias, as vidas delas são ceifadas cedo demais. Fora da hora dela. Que o nome dela estava no livro da vida. Cara, tem pessoas morrendo antes da hora. Como Ezequias morreu depois da hora. Mas isso é uma outra coisa. Mas tem pessoas que amam a Deus, fazem a vontade de Deus e Deus acrescenta a vida dela como Ezequias. Mas tem pessoas que fazem a vontade de Satanás e é ceifada antes do tempo. Eu já preguei sobre isso aqui. Tem gente que morre antes do tempo. Mas com Jesus, querido, com Jesus não foi tudo muito diferente. Eu quero que vocês entendam que circunstância nenhuma levou Jesus à cruz. Era o que nós estávamos conversando ali, Marquinho e eu. Não foram as circunstâncias que levaram Jesus à cruz. A cruz, querido, de Jesus estava pré-definida por Deus desde sempre. Desde sempre, Deus, a cruz já fazia parte da agenda de Deus.
Jesus foi o único na terra a cumprir e a fazer toda a vontade de Deus. Não teve outro homem e não haverá um outro homem. Sabe, e é verdade que nós vemos nas Escrituras, ok? Os líderes religiosos comprando falsas testemunhas, comprando a consciência de Judas, né? É verdade que nós vemos através da leitura da Bíblia a omissão e a covardia de Pilatos. Ah, pastor, isso é circunstâncias. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A cruz já fazia parte da vida de Jesus. Jesus já estava destinado desde sempre a passar pela cruz. Então, circunstância nenhuma levou Jesus na cruz. Então, nós vemos sim Judas vendendo a sua consciência, nós vemos os religiosos ciumentos comprando testemunhas para levar Jesus para a prisão e ser crucificado. Nós vemos sim um homem acovardado e omisso como Pilatos. Mas nada disso levou Jesus à cruz. Circunstância nenhuma, e ninguém levou Jesus à cruz. Interessante lembrar do que Jesus falou para Pilatos em João 19:11. Ele diz: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Eu só estou aqui sujeito a você, ouvindo a sua lorota, vendo a sua covardia, a sua omissão, porque assim foi decidido lá em cima. Então nenhuma circunstância e pessoa nenhuma levou Jesus para a cruz. Como tem muita gente morrendo cedo por conta de circunstância, e as circunstâncias dessas pessoas que fazem com que elas morrem cedo, é porque elas não fizeram a vontade de Deus. E não não fiquem culpados, porque eu não faço a vontade de Deus. Andréia não faz a vontade de Deus. Ninguém dessa igreja faz a vontade de Deus. Ninguém desse mundo faz a vontade de Deus. Nós procuramos obedecê-lo e fazemos de tudo para honrar o nome do Senhor, mas é impossível nós fazermos toda a vontade de Deus, porque não o conhecemos a fundo. Querido, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui tirando a culpa dessas pessoas. Eu não estou aqui tirando a culpa dessas pessoas pela prisão, pela tortura física, pela tortura emocional e pela morte de Jesus. Não estou tirando a culpa dessas pessoas. O que eu estou dizendo é que pessoa nenhuma e circunstância nenhuma levaram Jesus para a cruz. Fazia parte da caminhada de Jesus. Por eles ou por outro, Jesus ia ser levado pela cruz. E tinha que ser por eles. Sabe por quê? Porque se você ler os evangelhos, você sempre vai ver assim. Quando Jesus fazia uma coisinha boba, e isso aconteceu porque o profeta tinha falado lá atrás. Aí não sei o que, e isso foi revelado pelo profeta lá atrás. Porque Jesus não pulou etapa, porque Jesus sempre fez a vontade de Deus. Então tinha que ser por essas pessoas. Tinha que ser pelas pessoas que ele se relacionava. Tinha que ser pelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus. Então eu não estou aqui tirando a culpa dessas pessoas. Até porque o próprio Jesus falou isso para Pilatos, que todos tinham sua parcela de culpa naquele episódio. Jesus, diante de Pilatos, falou, ele diz para Pilatos, ele reconheceu e falou para Pilatos, que todos tinham a parcela de culpa que ele, por aquela situação. Né? Continuando o versículo que nós acabamos de ler, ele diz, por isso aqueles que me entregou a ti é culpado de um pecado maior.
Judas era culpado por ter entregado Jesus aos religiosos. Os religiosos diabólicos, ciumentos, era culpado por ter levantado testemunhas falsas, por ter levado de forma arbitrária. A prisão de Jesus estava completamente fora do padrão. Então Judas por ter entregado aos religiosos, os religiosos por ter entregado Jesus a Pilatos e forçar o povo e a Pilatos a matar Jesus. E Jesus, ele deixa claro para Pilatos, você está errando, mas todos os outros têm a sua parcela de culpa. É isso que está nas entrelinhas. Então eu não estou aqui tirando a culpa dessas pessoas. Todos tiveram culpa. Ponto. O que eu quero que vocês entendam, queridos, ok? Deus, ele é soberano. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a cruz seria um fato, é que a cruz seria necessário, um fato irrecusável e inadiado por Jesus. A cruz seria um fato, é um fato na vida de Jesus. E quando você lê Isaías falando aqui, parece que a situação estava acontecendo naquela hora. Parece que Isaías estava vivendo. Então era algo inadiado para Jesus. Era algo que deveria acontecer. Então, quem levou Jesus à cruz? Essa pergunta fica ainda no ar. Quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? Foi nós. Todos nós. Foi nós. Nós levamos Jesus à cruz. E o pontapé inicial para isso foi dado ainda no Éden. O pontapé para isso foi dado no Éden. Pela omissão de Adão, vendo as coisas saírem da organização de Deus, e ele deixou. Eu já falei sobre isso aqui. Mas no versículo 5 de Isaías 53 diz: mas ele foi transpassado ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi nós. Nós levamos Jesus para a cruz. Nós temos a nossa parcela de culpa. Tem pessoas ainda se rebelando contra o Senhor, mesmo conhecendo todo esse sofrimento, tudo que Jesus passou. Quem mais? Quem mais levou Jesus para a cruz? No versículo 10, está assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. No versículo 4, no lado B, por Deus atingido e afligido. E no final do versículo 6, está assim: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus levou Jesus à cruz. Deus levou o seu filho à cruz. Há tempos atrás, há 3 anos atrás, da vida de Jesus, Deus o levou para o deserto. Agora Deus pega e leva ele para a cruz. Por conta da nossa iniquidade. Por conta do repetido processo de pecado. Nós o levamos para a cruz porque a natureza humana se tornou má. Porque nascemos, filho de Adão, impregnados pelo pecado, querido. Nós nascemos impregnados pelo pecado, necessitados do perdão de Deus.
Mas Deus levou Jesus, o seu único filho, à cruz, por imenso e incalculável amor por nós. Jesus, mesmo como homem, ele sabia da necessidade de passar pela cruz. Porque a humanidade estava e está impregnada pelo pecado. Elas não conhecem distinguir, mesmo dada. Às vezes o próprio Jesus dá, e como ele falou para os discípulos, muitos de vocês estão compreendendo o que eu estou falando, para outros não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas essas pessoas estão enganadas. Deus pega e leva o seu único filho para a cruz. Por um amor, por causa de um amor que ele tem por nós, imenso, incalculável, imensurável. E Jesus, ele sabia que a única saída para nos resgatar, mesmo como homem, ele sabia que a única saída seria a cruz. Porque a humanidade estava impregnada pelo pecado. Porque a humanidade, ela é dura de coração. Ela ouve, mas não entende. Ela não consegue distinguir a verdade da mentira. É só olhar a cadeira. É só olhar os marmanjos que seguem anticristos, que os anticristos estão aí. Nunca houve tanto anticristo como nós vivemos. Aí a neném, ela confronta o anticristo. Uma criança confrontando o que você está falando está fora da palavra. Você pode ter um título de apóstolo, mas você está errado, você está fora da palavra. E tem muitos marmanjos que estão lá. Como nós conversávamos, o Leandro e eu, a ponto do filho de Satanás entrar, porque a Bíblia diz que nós não devemos tirar a honra de Deus, a ponto desses filhos de Satanás entrar na igreja e a igreja ser ensinada a quando esse pastor, a quando esse bispo, esse apóstolo entrar, as pessoas abaixarem a cabeça, porque elas não são dignas de olhar para eles. Como esses marmanjos, todos eles merecem o caminho que eles estão. Porque eles não desejam o Senhor, porque desejar o Senhor é você comer da palavra do Senhor, é você desejar conhecer o Senhor, é você procurar o Senhor em tudo que você tem, através da leitura, estar junto dos irmãos apaixonados pelo Senhor, orar, jejuar, ouvir o Senhor, tem a palavra do Senhor. E essas pessoas, elas traduzem a Bíblia segundo os seus pastores, elas deixam os seus pastores traduzir a Bíblia para elas, elas merecem o caminho que elas têm. Porque quem é apaixonado por Jesus, conhece o Jesus que tem. Porque Jesus nos resgatou, depois de resgatar, já viu quando o Ibama resgata animais nos seus cativeiros, ele resgata, cuida, limpa, alimenta, fortalece e depois solta. Jesus é assim. Ele nos resgatou e nos deixou livre. Eu quero vocês, mas eu quero que vocês me desejem. Eu quero que vocês sintam prazer de estar comigo. Eu amo vocês. Eu tenho forte ciúme por vocês. Mas eu quero que vocês desejem me amar. Não porque eu faço, não porque eu multiplico, não porque eu expulso, não porque eu liberto, não porque eu purifico, mas porque vocês têm prazer em me ouvir, porque vocês têm prazer em se aquecer no meu corpo, porque vocês me amam. Eu só quero que vocês me amam.
Jesus sabia que a cruz era a única maneira de nos resgatar. Ele precisava, queridos, quebrar o domínio da iniquidade sobre nós. Ele precisava quebrar esse domínio. Ele precisava quebrar o domínio da iniquidade sobre nós, sobre a humanidade, sobre quem o confessa como filho, como resgatador, como libertador, como Senhor. Ele sabia e ele precisava passar pela cruz para que ele quebrasse o domínio da iniquidade sobre nós. A iniquidade, queridos, ela representa um estado de rebelião contínuo contra a lei de Deus. Lembra Deus falando sobre Israel? É um povo obstinado. Eles sabem o que é certo, eles sabem o caminho, mas quando eles percebem, eles já estão servindo a outros deuses, eles já estão comendo de outro banquete, e por mais que eu dê a ele coisas que ninguém mais comeu, como o próprio maná, para que ele soubesse que nem só de pão vive o homem, mas da palavra do Senhor, eles continuam, eles são completamente, está sendo dominado pelo espírito de iniquidade. Porque iniquidade é exatamente isso, ela representa a rebelião contínua contra o Senhor. A pessoa não consegue, querido, ser apaixonada, ela não consegue ser fiel a Deus. Sabe aquele marido que diz que ama a esposa, mas ele prefere ficar no bar com um amigo, ele prefere ficar em outro lugar com o marido, ele prefere ir para um bar com um amigo, e aquela mulher que diz que ama o marido, mas ela prefere ficar no salão de beleza com as amigas? Não basta amar, tem que gostar. E quando Deus nos resgatou e nos libertou, Ele disse: eu não quero que vocês somente me amam. Amar significa estar dentro de um padrão de respeito. Mas não é quando você gosta, é esse homem e essa mulher que fica no bar e que fica no salão de beleza? Sim, ele pode amar a esposa, eu não duvido. Ela pode amar o marido, eu não duvido. Mas ela não gosta do marido e ele não gosta da esposa. Porque gostar tem a ver com querer estar perto, tem a ver com querer sentir o cheiro da pessoa, tem a ver com querer ouvir a voz da pessoa o tempo todo. Gostar leva uma intimidade acima do normal. Vocês entendem isso? Eu amei e acho. Algumas vezes ela me amou, mas o prazer é tão curto. Gostar. Procure gostar do Senhor. Não ame somente a cabeça do Senhor. Ame o corpo do Senhor. Procure aprender a gostar do corpo do Senhor. Cumpra toda a vontade de Deus para a sua vida, querido. Cumpra toda a vontade de Deus para a sua vida, querida. Então ele precisava quebrar a iniquidade. Por isso que o texto fala que Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Toda a iniquidade de todos nós. Querido, um justo morreu por nós. Tudo isso por nos amar. E quantas vezes a gente quer falar da nossa insistência com uma pessoa, com uma amizade. Ah, mas eu faço, ela não reconhece. A gente reconhece Jesus em nossa vida?
Por que é tão difícil servir o patrão e não servir a Jesus? Por que é tão difícil entrar em parte do corpo do patrão, que é a própria fábrica, que é a própria empresa, e não fazer parte do corpo de Jesus? Você ama nada, você gosta nada. Nós não amamos. Aliás, nós não gostamos, nós amamos. É por isso que nós obedecemos a Ele nos dízimos e não somos ofertantes. Porque oferta é gostar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Peça a Deus o desejo de gostar dele. Porque se você gostar do Senhor de fato, você vai reconhecer que essa marmota... Como é que você me chamou, Johnny? Ali. Como é, Leandro? Maltrapilho. Esse maltrapilho que está do seu lado é o corpo do Senhor. Você querendo ou não querendo, ele é o corpo do Senhor. Então, quando você ama, você só aparece no culto de domingo, porque é lei, porque Paulo falou. Mas quando você gosta, você não abandona o corpo do Senhor, você não abandona esse mal acabado, esse maltrapilho do seu lado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus não havia nenhuma aparência, nada que atraísse os homens. Muito pelo contrário, era uma pessoa de quem os homens viravam o rosto. Será que nós não viramos o rosto para o corpo de Jesus? E diante da ceia do Senhor, o que é que Deus fala em 1 Coríntios? Entre uma das coisas que ele fala é, que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Como é que você fala? Como é que nós falamos que amamos ao Senhor? Mas, cara, a gente não é a gente não é aquela menina que matou um dos donos da Ioki. Você não pode amar parte do corpo de Jesus. Eu amo a cabeça. Não, você tem que amar Jesus por inteiro. E a igreja é o corpo de Cristo. Você tem que amar Jesus dos pés à cabeça. E o corpo e a igreja do Senhor é o corpo do Senhor. Então, nós precisamos estar num patamar acima. Será que amar a Deus não é um espírito de religiosidade velado em nossas vidas? Porque se eu cumpro a lei, eu posso ser como aquele jovem rico e ter um amor pelo dinheiro. Amar ao Senhor pode ser que o espírito de religiosidade esteja sobre a sua vida e você não percebeu, porque ele não quer que você o veja de forma viva. Muito pelo contrário, ele quer ser sutil na sua vida. Ele só quer que você permaneça no engano. Então, muitas das vezes, amar a Deus nada mais é que um espírito de religiosidade na sua vida. Porque você vem no domingo, mas você não vem na quarta. Mesmo você tendo oportunidade, você não vem. Mesmo você tendo a oportunidade de ouvir os 15 últimos minutos da pregação, você não vem. Mas você faz de tudo para que você honre o seu patrão. Será que nós não somos religiosos a ponto de cumprir a lei? Porque a lei está no domingo, mas gostar está de dar na quarta. Porque a lei está em obedecer todos os mandamentos, mas o gostar está em largar toda a riqueza. Analise o homem a si próprio, depois coma e beba do sangue do Senhor. A cruz era a única maneira de Jesus destruir, acabar com o domínio da iniquidade sobre nós. Um justo morreu por nós. Por tanto nos amar. Por tanto nos amar. O amor de Jesus é tão imenso. O amor de Jesus é tão imenso por nós que nem o sofrimento da cruz quebrou ou arranhou esse amor por nós. Mesmo em meio a tanto sofrimento,
Ele mostrou, querido, preocupação com nós. E ele ali, em meio a tanto sofrimento, meu Deus do céu, em meio a tanto sofrimento, ele se preocupou com nós. Em meio a tanta humilhação, ele se preocupou com nós. E ele fala para Deus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Um amor verdadeiro, ele tem que ultrapassar qualquer dor. Um amor verdadeiro, ele não é egoísta. Analisa o seu amor pela sua esposa, analisa o seu amor pelo seu esposo. Reveja o seu relacionamento com seu cônjuge, com seu filho. Você tem falado para o seu cônjuge. Os filhos, de vez em quando, a gente tem que podar. Mas dentro do que a palavra mostra. Eu nunca tive coragem de podar a Andréia. Eu estou querendo fazer tal coisa, eu não queria que ela fizesse isso. Mas quem sou eu? Quem sou eu para estar entre ela e Deus? Satanás? Um amor é esse, que em meio ao sofrimento, mostra preocupação. Não é egoísta. Nossa, eu achava que era uma música romântica, aquela do Kid Abelha. Eu quero você como eu quero. Eu achava que era uma música romântica. Aí ela pega, fique no espírito, não seja religiosa. E eles pegam, e ela pega. Eu cresci ouvindo essa música e eu achava que era uma música romântica de gente apaixonada. Até o menino que está fazendo psicologia, que trabalha comigo, na sexta-feira, ele falou assim: mas que pessoa ruim essa daí, né? Eu falei: por quê? Porque ela está falando, eu quero você como eu quero. E eu falava, e eu parei assim, fiquei olhando para a cara dele, eu não quis, né, falar assim, não. Mas eu fui ver a letra depois, ela pega, aí você olha a letra, né? Vou transformar o seu rascunho, eu vou transformar a sua forma de viver em arte final. Eu vou fazer de você, eu quero que você viva como eu quero. E eu comecei a olhar e depois eu fui pesquisar. A pessoa que fez a letra está falando que é um amor egoísta. Que ela quer ficar com a pessoa, mas ela quer a pessoa de acordo com os padrões dela. E eu falei, meu Deus do céu, esse é o meu amor. Esse é o seu amor. Olha como você trata seu filho, olha como você trata sua filha, olha como você trata seu cônjuge. Vê se não tem uma pitada de egoísmo. Para nós chegarmos diante da ceia do Senhor, sem discernir o corpo de Cristo. Sem discernir o corpo de Cristo. Nós precisamos rever, queridos. Nós precisamos rever algumas atitudes nossas. Querido, sabe por que tudo isso aconteceu? Tudo isso que está relatado aqui no livro de Isaías 53. Porque Ele nos ama e nos deseja mais do que qualquer outra coisa. O que Deus deseja mais do que qualquer outra coisa é o nosso amor, é a nossa atenção, é a nossa fidelidade. Mas, para nós nos relacionarmos com Ele, Ele que é santo, nós precisamos estar santificado, procurar a santidade. Sabe por quê, queridos? Porque senão nós vamos ser fulminados. Ele não quer que nós sejamos fulminados. É impossível alguém que não está santificado, purificado, tenha intimidade com Deus, possa se aproximar dele. Querido, tudo isso
é porque Ele nos ama e nos deseja mais do que qualquer outra coisa, mais do que tudo. Sabe por quê? Porque Deus deu tudo para nos resgatar. O que Deus deu? O único Filho. E não somente um único Filho. É um Deus. Um Deus morreu por nós. Um Deus que ama. Um Deus que a essência dele é amor. Então para pensar. Por que tudo isso? O que é que você tem para dar para Ele? De tão precioso, senão o seu amor verdadeiro e sincero, honesto, puro. E a pureza só vem em obedecer, em amar, em gostar da sua presença. Tudo isso porque Ele nos ama. Queridos, sabe qual é a recompensa de Jesus? Você já parou para pensar? Qual é a recompensa de Jesus? Eu quero abrir aqui. Eu quero que vocês parem agora e que vocês analisem. Eu quero que vocês parem e prestem atenção. Por que tudo isso? Por que todo esse sofrimento? Por que tanta maldade? Por que tanto sofrimento? Por que Jesus suportou? Por que Jesus passou por tanta humilhação? Um homem experimentado pelo sofrimento. Quem é você para reclamar do seu pequeno sofrimento? Quem sou eu para reclamar do meu pequeno sofrimento? Quem somos nós para que no auge do nosso sofrimento nós olhamos e fala: Pai, que saia um cachorro, que saia um pitbull, já que eu não estou no meio do mato para fazer que nem o profeta, não tem um urso, então que saia de trás de uma lata de lixo um pitbull e acabe com o meu adversário. Jesus o contrário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Ele se preocupou conosco. Deus afasta deles a sua ira. Perdoa-lhes. Aí naquele mesmo momento Deus deve ter olhado e falar assim: eu vou perdoar, mas com a sua morte. Jesus nunca deixou de chamar Deus de Pai. Mas teve um momento na cruz que em vez dele chamar Pai, o pecado da humanidade foi tão grande nas costas de Jesus que ele chama Deus de Deus. Por que me abandonaste? Igualzinho. Vê se ele não tirou essa frase da sua boca e da minha boca, no momento em que nós estamos passando por um perreio muito grande. Deus parece que se esqueceu de mim. Então parece que ele falou aquilo para o Pai, para quando nós falássemos isso, nós seríamos perdoados por Deus. Por que tudo isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos deseja mais do que qualquer outra coisa. Nós levamos Jesus para a cruz. Deus Pai levou Jesus para a cruz. Qual é a recompensa de Jesus? Está no capítulo 10 ao 12, que diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu,
lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Querido, sabe qual é a recompensa de Jesus? Nós somos a recompensa de Jesus. E nós não conseguimos nos dar por inteiro a Ele. A recompensa de Jesus somos nós. Nós que o traímos. Nós que o entregamos. Diante dessa mesa, eu quero que vocês pensem nisso. Do valor que você tem. Sabe o que a gente tem que fazer? Não aceitar mais Satanás falando conosco. É impossível diante de um amor tão grande desse nós continuarmos dando ouvido para Satanás. É um diagnóstico equivocado, onde vem sentença. É alguém usado por Satanás para falar que você não vale nada, que você nasceu para dar errado. O Senhor está na porta te esperando porque Ele acredita que você vai ser encontrado. E quando você escuta a palavra da verdade, você tem que entender que essa palavra da verdade é o próprio Senhor manifesto. E você precisa aprender a se render a essa palavra. Enquanto as pessoas que vão servir a ceia se preparam aqui, eu quero que você pare e pense. Um justo morreu por nós. Para quê? Para nos ter por inteiro. Nós achamos um sacrifício demais nos relacionarmos com Jesus de forma honesta. Querido, você errou. Ele viu, mas Ele quer que você fale com Ele. Peça perdão. Fale da sua fraqueza. Peça ajuda para Ele. Porque além de ser aquele que nos resgata e nos libertou, a Bíblia diz que Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Ele vai advogar as nossas causas e Ele vai nos defender porque Ele é o juiz da nossa alma. Não há dificuldade nenhuma em servir o Senhor. É porque nós flertamos. É porque nós vivemos na mentira. Nós vivemos na mentira. Enquanto você recebe o pão e o cálice, vai ficando de pé.